Oi, gente, eu sou a Thaís Morello e eu tô aqui com a Ju. Oi, gente, tudo bem? E hoje a gente tá aqui com o Vinícius Munhoz, ele é produtor de teatro musical. E hoje, em entrevista pro Quase Mil, a gente vai fazer uma entrevista sobre o funcionamento e a produção de um espetáculo de teatro aqui no Brasil. Bom, Vinícius, eu vou começar abrindo as perguntas. E para começar, a gente queria saber o que é necessário para produzir um musical. Essa é uma pergunta, assim, que se vocês me deixarem eu vou ficar aqui 1 hora falando, porque, assim, são muitas coisas necessárias para produzir um musical, mas eu acho que a coisa essencial que todo mundo tem que ter a plena consciência é que não se faz teatro de modo geral, cultura de modo geral e teatro musical, por consequência, sozinho. São muitas pessoas, são muitos agentes envolvidos para que, de fato, toda a mecânica do teatro musical e a mágica, quando as pessoas vão assistir e veem tudo acontecendo, de fato aconteça. Então, é necessário desde técnicos, a músicos, a atores, a patrocinadores, a produtores que fazem a gestão dessa maluquice toda. E eu costumo brincar que para você ser produtor você tem que ter um pouquinho de problema mental, porque é impossível você conseguir produzir teatro musical sendo a pessoa mais natural do mundo. Porque, de fato, são muitas coisas que acontecem de forma simultânea e são anos de planejamento. Quando a gente fala sobre assistir uma apresentação que vai durar 1h30, 2 horas, quanto tempo ela for durar, ninguém imagina que às vezes foram 9, 10 anos de trabalho até que aquela sessão de fato acontecesse. Então, é um processo muito extenso, onde você precisa ter a obtenção de direitos autorais quando você fala de projetos internacionais ou nacionais também, tem alguns que você precisa de direitos, ou escrever obras originais e produções que nunca aconteceram. Tem vários exemplos que aconteceram nos últimos 20 anos. 20 anos, enfim, é o período em que os musicais meio que voltaram a existir no Brasil. Eles existiram lá atrás, na época de Bibi Ferreira, Paulo Autran, Grande Otelo, grandes nomes que durante a ditadura enfrentaram a ditadura realizando produções de teatro musical. Dali em diante, a gente começa a ter a formação da indústria do teatro musical da forma como a gente vê hoje. Antes era só a Time for Fun. Hoje são diversos players no mercado que fazem a coisa acontecer. E aí agora, ultimamente, está tendo uma briga de quem consegue patrocínio, porque agora o patrocínio ficou escasso para a quantidade de conteúdo, quem consegue teatro, porque o teatro ficou escasso para a quantidade de conteúdo, e quase que uma que vence o melhor, sabe? O que é gostoso, o que é bom, eu acho que é isso que faz com que a nossa indústria, ao longo dos anos, vá se profissionalizando e vá crescendo e vai tendo outras possibilidades, além das que a gente já tem hoje. Eu fui por 11 anos sócio do Ateliê de Cultura, e na minha carreira começou, antes disso tudo, na Time for Fun, colaborando com eles, com Família Addams, O Rei Leão e Jesus Cristo Superstar, em 2012, 2013. E aí, de lá para até hoje, até pouquíssimos meses atrás, 11 anos construindo a história dentro do Ateliê de Cultura, onde a gente produziu O Homem da La Mancha, Billy Elliot, Annie, Escola do Rock, Charlie a Fantástica Fábrica de Chocolate, Evita, numa produção ao ar livre, a gente alugou grama no Parque Vila Lobos e construiu o teatro todo. E mais recentemente agora Wicked e Matilda, que foram as produções que foram realizadas em 2023. E agora em 2024 tem muita coisa vindo por aí. Vinícius, agora falando um pouco mais sobre os bastidores mesmo, a gente queria saber como é feita a seleção dos personagens para o espetáculo. Tá. Quando você tem um espetáculo que já existiu, vamos dar um exemplo, Matilda. Foi o último que teve em cartaz. O Matilda, ele já tem um texto pré-estabelecido e ele já tem ali uma organização de quantos atores e de que personagens. Só que cada personagem tem uma característica diferente. Então, a seleção de ator ela é muito levada em consideração do que aquilo que o texto fala e da visão do diretor. Então, não necessariamente porque era uma pessoa com determinadas características físicas na Broadway, vai ser aqui no Brasil, mas tende a seguir o mesmo padrão enquanto estrutura de quantidade de pessoas, de que tem que ter uma Matilda, de que tem que ter o Bruce, que é o amigo da Matilda, de que tem que ter outras 7 crianças junto com eles, tem que ter essa estrutura feita. E aí, baseado nisso, existe a produção de casting, que é dentro do departamento de produção, uma área específica que cuida justamente disso, de encontrar perfis no mercado, de achar pessoas que são aptas
E no teatro musical também tem essa loucura, né? Você tem que dançar, cantar, interpretar, tudo ao mesmo tempo e bem feito. No caso do Matilda, a gente está falando de crianças de 7 a 12 anos. Então, imagina a dificuldade que é, enfim, encontrar, preparar todo o processo. Tem uma frase em inglês que é triple threat, que é ameaça tripla. A pessoa precisa saber fazer as 3 coisas muito bem, porque senão não funciona, assim. E às vezes tem gente que não faz as 3 coisas tão bem. E aí, ainda assim, está fazendo teatro musical. E claramente você vê a diferença de quem faz as 3 coisas bem e de quem faz 1 ou 2 coisas, ou as 3 mais ou menos. Então, isso pode, inclusive, a seleção de elenco, quem são as pessoas que vão interpretar o personagem, por mais que o show seja um sucesso absoluto, pode comprometer o sucesso do espetáculo no país. Tem vários projetos, tanto na Broadway, quanto aqui, quanto em Londres, quanto ao redor do mundo, que por conta da seleção de elenco eles falharam, e não necessariamente por conta da história, da forma como ela é contada, e das músicas, e desse conceito todo. Então, é um pilar muito importante, o como selecionar elenco, como ter isso. E é mais uma das grandes coisas e das grandes famílias que a gente estava falando lá no começo, de o que a gente precisa, de quais são as coisas essenciais para realizar uma produção de teatro musical. Agora, falando até que você entrou nesse assunto sobre comparar com outros países, né? A gente queria saber quais são os desafios que você acha, né, na sua opinião, de trazer um musical internacional para o Brasil. Nossa, são vários. Primeiro, a língua. É uma barreira real que nem todo mundo, a gente está falando da contratação de 300 pessoas por espetáculo, não necessariamente todo mundo fala inglês. Então, junto da equipe, você precisa contratar tradutores que façam a tradução simultânea das equipes. Da forma como foi feito o Billie Elliot, por exemplo, o exemplo que a gente deu agora, a gente trouxe diretor de fora, cenógrafo de fora, iluminador de fora, a gente trouxe coreógrafos de fora para fazer a coreografia original da Broadway. E, claramente, a língua é uma das primeiras coisas. A cultura, a pessoa nasceu num outro país, ela tem uma outra cultura de vida completamente diferente, que não necessariamente é a mesma do Brasil, e a gente precisa saber lidar com isso. Do ponto de vista financeiro, tem a flutuação cambial. Hoje o dólar está amanhã o dólar está outro completamente diferente. E a planilha que a gente executa, ela foi elaborada 2, 3 anos antes. Então, como 2, 3 anos antes, eu sei qual vai ser exatamente a libra, o dólar e o euro daquele período. Quando você tem locação de equipamentos internacionais, por exemplo, tinha sistema de voo em Wicked, tinha um palco rotatório no Matilda, tudo isso um veio da Holanda, um veio de Las Vegas, e também tem o frete dessas coisas para o Brasil, que precisa chegar na data exata do início da montagem, porque senão a gente atrasa a estreia. Então, assim, a partir do momento que a gente bota a data de estreia, é um timer que começa a rodar. E aí as coisas precisam acontecer em sequência para que tudo esteja pronto ali na estreia. E quando você fala de gerir agentes externos de outros países, é uma loucura. Além disso, obter direitos autorais. Para você obter direitos autorais de uma peça como Escola do Rock, por exemplo, vocês não podem imaginar o que a gente passou. Foi assim, de auditoria bancária, de olhar todos os extratos para entender se a empresa tinha estofo financeiro suficiente para conseguir cumprir com os compromissos que estavam sendo ali colocados. Há 1 milhão de planilhas para lá e para cá, de custo por semana, de isso é o dólar for tal, isso é o dólar for tal, isso é aquilo outro. É um organismo vivo, né? E a gente precisa saber como lidar com ele. Mas, assim, agora de cabeça vem esses desafios, assim, mas são incontáveis desafios. Por isso, assim, se vocês quiserem, alguém que esteja ouvindo queira trabalhar com teatro musical, queira trabalhar com cultura, se prepara, porque a gente ganha pouco, trabalha muito, mas a gente é feliz, pelo menos isso. É o que importa. Eu me considero uma pessoa muito feliz, apesar de todos esses desafios. Quais os setores de produção geram mais despesas no momento da realização do musical? Minha nossa senhora! Olha, pessoal é a maior despesa, então a remuneração de atores, técnicos, músicos, quando você soma todas as pessoas envolvidas, essas 300 pessoas estão recebendo um salário ali todo mês. Então, uma grande parcela do volume de gastos está dedicado ao pessoal. O segundo maior custo é locação de equipamento. Então, locação de equipamento de luz, locação de equipamento de som, locação de automação, sistema de voo, todas essas engenhocas, elas são tecnologias avançadíssimas. Assim, muitas vezes
vêm para o Brasil pela primeira vez para um espetáculo de teatro musical. E aí, obviamente, elas têm um custo elevado. Isso durante o dia a dia de produção, durante o mês a mês ali. Agora, se você for olhar para trás e olhar para todo o processo de pré-produção, porque a gente tem 2 etapas, né? A etapa em que a gente está tendo sessão, e que aí é a produção, é a execução do projeto, e da estreia para trás, tudo que é a pré-produção. Então, todo o momento de construção de cenário, de figurino, da elaboração de tudo. Aqui, o maior custo é cenário, hoje, da forma como a gente tem feito as produções. Uma pergunta, qual dos musicais que você produziu foi o mais difícil? Nossa, o mais difícil do ponto de vista técnico foi Evita. Ah, por causa do palco. Porque a gente não produziu um musical, a gente produziu um festival. As pessoas brincavam que não era Evita Open Air, era Evita Palusa, fazendo alusão ao Lollapalooza, porque a gente alugou 12 mil metros quadrados de grama. O que isso significa? Quando eu falo, não sei se é muito claro, que a gente alugou do parque só grama. Não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha água. Além de não ter um teatro. Então, assim, já não tem as infraestruturas básicas para colocar qualquer coisa lá dentro. Então, a gente teve que cavar terra e passar cano para fazer sistema hidráulico de esgoto, de água. A gente teve que fazer um parque de geradores que funcionavam a diesel para fazer a energia do lugar existir. A gente teve que cercar os 12 mil metros quadrados com cerca. E aí, um dia de vento, o vento arrancou as cercas inteiras e deixou a gente aberto para fora do parque. Meu Deus. Chuva, vento. A área onde a gente estava tinha uma parte de areia que começou a afundar caminhão, e o caminhão atolava na hora que a gente estava entrando com eles durante a pré-produção. E aí você vai sabendo isso na hora. Assim, e não é que a gente não tinha o conhecimento da dificuldade, a gente contratou um topógrafo para analisar o solo e entender se tinha alguma situação. E os números diziam que estava tudo bem. A realidade se provou diferente. Eu fui atacado por morcego, eu fui atacado por passarinho, por quero-quero, era helicóptero que passava na música mais bonita, era a ambulância que do nada estava passando e aí você falava, o que está acontecendo em Acidente Evita? na Marginal. Então assim, foi sem dúvida, do ponto de vista técnico, o maior desafio da minha vida. Do ponto de vista artístico, o maior desafio da minha vida foi Wicked. Porque existe a Wicked Family, que é uma entidade, que é um grupo de fãs mega Loucos. fãs. Eu não chamo eles de loucos, eu chamo eles de aficionados. Assim, minha vida mudou depois de Wicked. Assim, o produtor nunca aparece, tirando hoje que eu tô aqui, nunca aparece. Assim, o produtor é a pessoa que fica sempre nos bastidores. Difícil são as pessoas que conhecem quem está produzindo e tal. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro, numa Zara, vendo uma mochila. Veio um cara, me parou e fala, traz seus musicais para o Rio de Janeiro depois de eu ter feito Wicked. Assim, o Wicked deu uma visibilidade gigantesca para todo mundo que participou dele e também trouxe uma responsabilidade gigantesca. Sim. Porque Tem uma expectativa. Total. Enorme. A gente não fez o Wicked original da Broadway. A gente criou o nosso próprio figurino, nosso próprio cenário, nossa própria iluminação, nosso próprio voo. A Elphaba sobrevoava a plateia, assim, era uma coisa maluca. Que aconteceu aqui no Brasil, só com a gente, no nosso desenvolvimento. Agora, vocês não podem imaginar ter que, assim, eu, muito ingênuo, a gente tinha que aprovar o projeto de direção do diretor. O diretor estava aprovado, que foi o John Stefaniuk, que é um canadense, e tinha que aprovar o projeto dele. Então, qual era o conceito dele? Aí eu falei, vamos marcar um Zoom pra gente falar. Aí, não, o Stephen Schwartz quer que vocês venham aqui para passarem uma tarde na casa dele discutindo sobre o projeto e o conceito. E aí é o cara que inventou esse universo, dando pitaco numa coisa que a gente tinha acabado de consolidar. O medo, assim, é normal, eu acho, sabe? Passar por esse processo. Mas foi um desafio muito grande. Provar que, do ponto de vista artístico, a gente tinha criado uma coisa que foi validada lá fora e que foi vista com muito bons olhos. Assim. Tiveram outras produções de Wicked ao redor do mundo, além da nossa, né, que fez a própria versão. E a nossa foi considerada até hoje a melhor produção de Wicked neste formato que já existiu até hoje. Então, dá um quentinho no coração, sabe? Com melhor Glinda, melhor Elphaba. Com melhor Glinda e melhor Elphaba. Fabi Bang, Mira Ruiz, alô? Mas é isso, assim, eu acho que isso prova o que eu estava falando lá no começo também, de que a gente tem que levantar a régua. A gente não pode ficar na sensação de que, porque no Brasil qualquer um vai consumir qualquer coisa. Hoje pode ser isso.
Se você pensa assim, você não se sustenta nos próximos 10 anos. Acho que é isso, né? Eu queria só fazer mais uma pergunta que eu fiquei curiosa agora. Eu queria saber como que é o seu dia a dia, assim. O inferno na Terra. Porque são tantas coisas, assim, né? Eu queria saber como é mais ou menos o que você faz, assim, durante o dia. Eu estou há 8 anos sem férias, essa é a primeira informação para conseguir dar conta de tudo. É óbvio que eu já, né, dentro desses 8 anos, já viajei. Todas as vezes que eu viajei foi a trabalho, por algum motivo relacionado a teatro. Não tem muito escapatório. Foi uma decisão que eu tomei na minha vida também, não é que eu estou aqui reclamando, pelo amor de Deus, longe de mim. Obrigado, senhor, porque eu estou fazendo exatamente o que eu quis fazer na minha vida e eu gosto. Mas, primeiro, eu tive que abrir mão de muita coisa na minha vida. Hoje, eu estou aqui com vocês, são 2 e pouquinho, eu acordei 6 horas da manhã para conseguir dar conta de tudo que eu precisava fazer de trabalho de mesa mesmo, de administrativo, de escritório e tal, para almoçar, vir para cá e eu vou sair daqui, vou voltar para o escritório e vou continuar trabalhando até a hora que o meu corpo aguentar. E isso é o meu dia a dia, assim, dentro do teatro, por exemplo, porque é louco, né? Pensa comigo, vamos lá. O horário comercial é de segunda a sexta, das 8 às 6, vamos falar que é isso? Então, nesse horário, os patrocinadores funcionam, de segunda a sexta, das 8 às 6. O teatro funciona de quarta ou quinta a domingo, à noite, então vai até a meia-noite. Então, se eu tenho de segunda a sexta o horário comercial e de quarta a domingo o horário teatro, se depender da gente, a gente entra num looping eterno e não para nunca. A gente tem que se dar o tempo de descansar, de parar, de... Enfim, eu sou muito ligado no 220. Mas tem que achar uma forma também de descansar e de conseguir se programar e tal. E quando... outra coisa que eu costumo dizer é assim, eu tenho um boleto para pagar todo mês. Então também tenho que trabalhar todo mês. Então tem que ter uma produção acontecendo todos os meses, porque senão não tem dinheiro entrando. A conta é muito cruel, mas é simples. No sentido de que se você não tem uma produção, você não tem venda de ingressos, você não tem patrocínio, logo, você não tem dinheiro. Só que a conta continua chegando. Entende? Então, nesse ritmo insano, é a forma que eu vivo, assim. Mas eu me divirto também, tá? Não é tão... Eu sou workaholic, mas eu me divirto bastante e eu acho que, assim, não tem glamour, e é uma coisa que as pessoas, às vezes, pensam, né? Ai, teatro musical, que coisa glamurosa, que incrível, que maravilhoso. Até pode ter, vai, 0,5%. Os outros 99,5% são muito suor, muito trabalho, muitos nãos que a gente ouve na vida, muitas dificuldades para acontecer. Ser empresário no Brasil não é fácil. Qualquer área que seja. Ser empresário cultural no Brasil é quase impossível, mas não é impossível. Eu acho que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos e a gente tem que perseguir os nossos sonhos e os nossos sonhos serão capazes de mudar o mundo que a gente vive. Bom, Vinícius, é isso. A gente queria agradecer você pela oportunidade de tirar um tempinho aí da sua rotina maçante para poder estar aqui com a gente. Galera, a gente vai colocar aqui na tela o Instagram dele e o Instagram do Quase Mil também, tá bom? Para vocês seguirem aí nas redes sociais. Obrigado!